Olá novamente, Padawans. Vamos abordar um pouco sobre as operações na fila, para aprofundarmos nosso conhecimento sobre essa estrutura. Uma fila possui um conjunto de operações básicas para seu correto uso, como o procedimento de criação e o destruição da fila, e aqui pegamos o gancho do construtor e destrutor. Temos a operação de inserção de elementos, que é conhecida como enfileiramento, e a operação de retirada de elementos, que é conhecida como desenfileiramento. O processo de criação da fila consiste basicamente em garantir que seus apontadores não apontem para uma região válida da memória. Desta forma, basta que os apontadores de início e fim apontem para nulo. Caso a sua estrutura tenha alguma outra informação extra, a mesma deve ser ajustada. Como no nosso caso, usamos tamanho, ela é ajustada para 0. A inserção em uma fila consiste em criar um novo nó com o dado a ser armazenado e, posteriormente, colocá-lo no fim da fila. Assim, ele passa a ser o próximo elemento do fim antigo e o fim passa a ser o novo elemento inserido. Checagem adicional é necessária para verificar se a fila estava ou não vazia antes da inserção. Vamos conhecer melhor esse processo. O processo de inserção de um elemento na fila, conhecido como enfileiramento ou enqueue, começa com a criação do objeto com os valores iniciais dos atributos. Uma segunda etapa é verificar se a fila está vazia. Em caso afirmativo, precisamos ajustar o apontador primeiro para o elemento criado. Caso contrário, teremos que ajustar o apontador próximo do último elemento, para que o mesmo aponte para um novo elemento. Por fim, o ponteiro último da fila irá apontar para o objeto recém-inserido na fila. Adicionalmente, incrementamos o contador, que armazena o número de elementos na fila. Vejamos isso passo a passo, jovens Padawan. Temos na tela uma fila inicialmente vazia e a inserção de um novo elemento, no nó novo 1 na fila. Vejam que agora o início e fim passam a ser novo 1. Se formos inserir mais um elemento, no caso no nó novo 2, vejam que o próximo de novo 1 passa a ser novo 2 e novo 2 torna-se o novo fim da fila. No desenfileiramento, com passos similares ao de retirada de elementos da pilha, acessamos o início da fila, retornando para a ação desejada. Nesse caso, o novo início passa a ser o próximo nó do início anterior, que será removido do sistema. Vejam na tela que o nó novo 1 é retirado da fila e o início aponta agora para o próximo do novo 1, no caso, novo 2. Após feito o uso dos dados de novo 1, ele será apagado do sistema. Remember, Joker. Mas Kenobi? De novo, Kenobi? Sim, entendo. Interrompemos essa apresentação para informações importantes. A primeira informação é que o acesso à fila deve ser sempre feito pelo fim, para a inserção, e início, para a retirada. A ligação entre os nós é para que a estrutura permaneça integrada. Temos uma ligação aqui de um Padawan? Momento. Ele questiona se dessa forma ele só pode retirar o elemento que o início aponta. Se nesse exemplo aqui, por exemplo, se ele precisar usar um elemento novo 12, o que ele deve fazer? Bom, pela definição, não é possível acessar os outros elementos da fila que não estão no início. Assim, não é possível desenvolver uma função da fila que resolva isso. Mas você pode retirar todos os elementos da fila na função principal ou em um método de outra classe, até encontrar o elemento desejado. Vamos deixar claro que essa situação deve ser feita via retirada de elementos. Não pode ser um procedimento da fila. Inclusive, é aqui indiferente se você nomeia de fim ou último, início ou primeiro, ou se usa outra abordagem para a implementação, dependendo da metáfora que você usa. O que é importante aqui é o respeito à propriedade da fila. Elementos são inseridos apenas em uma extremidade e retirados em outra.
Elementos inseridos primeiro são retirados primeiro. Continuando o nosso plantão especial, além das operações básicas apresentadas, as filas podem implementar métodos para verificar o número de elementos, verificar se a fila está ou não vazia, retirar todos os elementos da fila, opcionalmente acessar o início da fila e opcionalmente depurar e imprimir a fila. A retirada de todos os elementos da fila é por meio de desenfileiramento, um por um. Inclusive, padawans, o destrutor é implementado geralmente chamando esse método para retirar todos os elementos da fila, sem realizar qualquer ação adicional. O acesso ao primeiro elemento, ele costuma ser disponibilizado em várias implementações da fila. Nesse caso, há o acesso ao dado, que está lá no início, mas sem sua retirada. Ele vai continuar no início da fila. Notem que esse método só permite espiar o início. Demais elementos, incluindo o último, continuam inacessíveis. Por fim, padawans, novamente, cuidado com o lado negro da força. Muitas vezes, implementações iniciais ou didáticas fazem uso de mecanismos de percorrimento para a impressão ou depuração dos dados. Esse método é considerado uma quebra de estrutura, pois acessa os elementos intermediários sem desenfileiramento. Assim, repetimos, esse recurso só pode ser usado para fins didáticos ou de depuração e não deve jamais ser permitido em um trabalho final de um aprendiz da força. Terminamos assim o nosso plantão e em nosso próximo encontro apresentaremos a implementação de fila em vetor. Aguardo vocês e que a Aslan nos acompanhe.